quero dizer para os irmãos nessa noite que Deus intervém na história da humanidade, Deus intervém no mundo, Deus intervém na minha e na sua vida. Deus não está indiferente ao que tem acontecido comigo e com você. A nossa vida está nas mãos de Deus. Nossa vida tem relevância e importância para Ele. Então, o Deus soberano que reina para todo sempre, Ele pega a minha e a sua vida e, como diz na letra da canção, nos faz andar em lugares altos. Ele nos tira de uma situação, como a Bíblia diz, de um lago de choro, sabe? E nos coloca numa alta montanha. O nosso Deus é assim, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Nessa noite eu quero dizer que Deus cuida de você. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite. Tive uma semana difícil, uma semana com dificuldades, com enfrentamento. A mente ficou turbada. Quase eu pedi para o pastor Ronaldo me colocar para um domingo mais à frente. Mas eu me lembrei, eu preciso me lembrar, que mesmo nas batalhas, Deus tem o controle e tudo a propósito, e a mão de Deus continua estendida sobre nós. Elevo os meus olhos para os montes, o salmista diz. De onde me virá o socorro? Meu socorro vai vir da onde? Meu socorro vai vir daqui, vai vir dali, vai vir do amigo. De onde me virá o socorro? O meu socorro, o teu socorro vem do Senhor. Essa noite eu te convido a andar acima das montanhas. Havia uma montanha, montanhas diante do salmista, e ele olhava para as montanhas. Nessa noite eu te convido a andar, a olhar acima das montanhas, acima dos montes. Há um Deus acima dos montes, há um Deus acima das montanhas, há um Deus que intervém na minha e na sua história. A crise e a dificuldade não nos parará. Seguiremos avançando, seguiremos firmes, porque nós sabemos em quem temos crido. Amém? E se você chegou aqui atribulado, quem sabe se sentindo como aquela latinha de refrigerante que, quando pisam, ela é achatada, sabe? Aquela latinha. Talvez você chegou assim hoje. Talvez a tua semana foi assim, como aquela latinha achatada, mas eu quero dizer que o Deus que você serve, Ele está no controle da sua vida. Receba a paz nessa noite, receba nessa noite o consolo e o conforto do Espírito Santo. Vale a pena continuar confiando em Deus. Essa noite eu vim aqui para incentivar a tua fé, a minha e a sua fé, para fazermos lembrar que Deus tem o controle, que o nosso socorro vem do Senhor. Meus irmãos, às vezes a gente espera o socorro de tantos lugares, e os lugares de onde a gente espera nos decepcionam, nos falham, a gente fica vendido, sem saber o que fazer. Mas o nosso socorro está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Ele é a nossa esperança. Ele é imutável e Ele não falha. E voltando aqui no texto bíblico, o salmista faz uma pergunta, e ele mesmo tem essa resposta. Ele pergunta: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá socorro? Ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor. O teu socorro não está na montanha, o teu socorro não vem da montanha, e tampouco vem dos vales. Na verdade, quem sabe a tua luta está na montanha, quem sabe a tua luta está no vale. Então o teu socorro não vem da montanha e não vem do vale. Mas de onde vem o teu socorro? De onde vem o teu socorro nessa noite? E esse homem, quando escreve esse salmo, esse texto, é alguém que conhece o que é o socorro do Senhor.
É alguém que já experimentou o socorro de Deus para a sua vida. O povo de Israel, o povo destinado para esse salmo, é um povo que conhecia o socorro de Deus, sabia o que era ser socorrido pelo Senhor em tempos adversos. Quantas situações, meus irmãos, que o povo de Israel passou, que parecia que não tinha jeito, você se lembra? Situações que estavam acuadas, que não tinham o que fazer, mas quando esse povo clamava ao Senhor, naquela situação que não havia jeito, improvável, Deus enviava o socorro, Deus enviava o livramento, Deus enviava o escape. O socorro vem do Senhor, o socorro vem do Senhor. Esse povo conhecia o que era o socorro de Deus. E Deus se mostrava para esse povo como socorro e como esconderijo. O Senhor é o teu socorro e o teu esconderijo em tempos de guerra, em tempos de tribulação. Há um escape de Deus para a sua vida, há uma solução, há uma palavra, há uma cura, há um levantar, há um socorro de Deus para mim e para a sua vida. Não estamos sozinhos. Temos alguém que é por nós nessa noite. Recebe isso no teu espírito nessa noite. Tem alguém que é por você. Você não está sozinho nessa luta. Como é bom dependermos do Senhor. Como é bom descansarmos em Deus. Como é bom, meus irmãos, sabermos que apesar das lutas temos esperança. Sabe, em um momento, numa palavra, basta uma palavra dele e a situação muda, e o quadro se muda. Como é bom esperar no Senhor, confiar no Senhor. Jeremias, Lamentações 3:25 diz que bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Quantos esperam pelo Senhor ainda nessa noite? Talvez no seu cansaço, talvez nas suas frustrações, decepções, mas você ainda espera pelo Senhor. Alguém aqui nessa noite que ainda espera no Senhor, que insiste em confiar no Senhor nessa noite? Alguém aqui ainda? Eu quero dizer que Deus não te desaponta. A Bíblia diz que os que esperam, os que confiam no Senhor, não serão confundidos, não serão envergonhados. Nessa noite, espera no Senhor. Palavra para a minha vida e para a sua vida. Espera no Senhor. Tinha uma música antiga, quem tem mais de 30 deve lembrar. Espera só mais um pouquinho. Quantos lembram disso? Todo mundo aqui tem mais de 30. Lucas não tem, não. Se a bênção está demorando, espera só mais um pouquinho. Nós somos aqueles que esperam no Senhor. Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Receba a força nessa noite no teu coração. Receba a força no seu corpo. Receba a saúde. Porque a palavra de Deus te diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Subirão como asas, como águia. Receba a força nessa noite. Receba a vida. Receba a saúde. Tenha a sua pressão restabelecida, restaurada. Tenha as suas funções restauradas nessa noite pelo Senhor. Versículo 4. É certo que não cochila e não dorme o guarda de Israel. É uma convicção de fé de alguém que confia no Senhor. O Senhor é quem te guarda. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. Aleluia. Os olhos do Senhor estão sobre você, meu irmão e minha irmã. Nessa noite, nesse momento em que eu falo contigo, em que a minha voz te alcança, os olhos do Senhor estão sobre você, sobre as suas questões, sobre os seus indagamentos. Os olhos do Senhor estão sobre você. E quando você acorda de manhã cedinho, lá está os olhos do Senhor sobre você.
Quando você caminha para pegar o seu ônibus ou entrar no seu carro para ir para mais um dia de serviço, lá estão os olhos do Senhor sobre você, te guardando, te protegendo, te blindando de tantos perigos. Os olhos do Senhor estão sobre você. O Senhor tem enorme interesse na sua vida. Tem pessoas que têm dificuldade de acreditar nisso, mas eu quero dizer para você que o Senhor tem enorme interesse em sua vida. Sua vida não é algo qualquer, é de suma importância para o Senhor. Então você acorda, lá estão os olhos do Senhor, te contemplando da bondade do Senhor sobre você. Quantos livramentos você tem ao longo do dia, quantos escapes, quantas provisões chegam até mim e até você, e às vezes a gente nem agradece, às vezes a gente considera como algo comum, mas é fruto da providência e do socorro de Deus para a minha e para a sua vida. Você não está sozinho nessa luta, eu não estou sozinho nessa luta. Nessa noite, experimente fazer do Senhor o teu socorro. Volte a fazer isso. Talvez a caminhada, o dia a dia, fez com que eu e você perdêssemos essa simplicidade do Evangelho, de simplesmente descansar em Deus, de simplesmente confiar em Deus, por mais absurdo que seja, por maior que sejam as ameaças, a simplicidade de dizer: eu creio no meu Deus, eu creio no Deus que cuida de mim, aquilo que a Bíblia diz que o meu Deus é fiel, fiel. Há um perigo, meus irmãos, de na nossa caminhada, tempo de crente, estrada de igreja, muito tempo, sabe, caminhando, indo, vindo para a igreja, ouvindo falar da Bíblia, ouvindo falar de Deus, de perdermos a simplicidade do nosso crer, a simplicidade do Evangelho, de acreditar, de confiar, de descansar. Mas nessa noite, o Espírito de Deus, o Espírito de vida, o Espírito de graça nos leve novamente a essa condição de vida, de confiar em Deus como uma criança. Eu quero voltar ao princípio, quando eu confiava cegamente no Senhor. Às vezes a gente confia cegamente em pessoas, coloca a mão no fogo por pessoas, homens falhos, desaprende de confiar cegamente no Senhor. Confiar cegamente no Senhor, como que se caminhando, e aqui é um abismo, mas você confia que Deus é poderoso para colocar pontes sobre as águas, tudo isso mediante a confiança e a certeza de que Ele está contigo, de que Ele quer que você trilhe aquele caminho, de você caminhar acreditando. Quantos já viram uma criança que o pai chama e ela simplesmente vem? Se tem esse abismo aqui, se não tem, isso não é problema dela, é problema do pai. O pai chamou, ela vai. A gente ainda faz isso hoje em dia com Deus, irmãos. A gente prefere confiar no que é racional, no que a gente acredita. Mas nessa noite nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Ele é o nosso socorro. Os relatos bíblicos e também a história secular vai falar de livramentos e de socorros improváveis na história de Israel. Quantos não lembram do Mar Vermelho, daquela travessia, quando o povo estava ali acuado, atrás vinha Faraó e os egípcios, na frente o mar, não havia o que fazer, a morte era certa. E aí, no desespero daquele povo, Deus vem e abre o mar. Deus vem e abre um caminho onde não há um caminho. Quantos não lembram
dessa ação de Deus na vida desse povo. Quantos não lembram daquele texto que está lá em 2 Crônicas, no capítulo 20, Josafá? Quantos não lembram? Quando vinha uma grande multidão contra aquele povo, e aquele povo não sabia o que fazer, a diferença numérica dos exércitos era muito grande, que aquele povo, sem saber o que fazer, a única alternativa que veio no coração deles é: vamos orar, vamos decretar um jejum, e estamos nas mãos do Senhor. Meus irmãos, e nessa situação, nessa história, a Bíblia diz que o povo não pelejou. Nessa peleja não tereis que pelejar. Você sabe o que eles fizeram? Eles cantaram. Quem vence uma batalha contra um grande inimigo cantando? Só quem confia no Senhor. Só quem tem o Senhor como socorro, só quem tem o Senhor como um esconderijo. Então, quando você está na sua casa, lá no seu cantinho, cantando louvores ao Senhor, é a sua arma de batalha, é a sua arma de combate. Não pense que o teu louvor, que o teu cantar lá na sua cozinha não tem nenhum valor, não tem nenhum poder. Chama a presença de Deus e guerreia contra os seus inimigos, e o seu louvor desbarata exércitos. Foi assim com o povo de Israel. Por que não será assim comigo e com você? Então eu te convido, continue cantando ao Senhor, continue louvando ao Senhor no seu cantinho, no seu quarto, na sua cozinha, no seu serviço, no ônibus, na rua. Cante louvores ao Senhor, crente. Ele cuida de ti, Ele cuida de você. E o seu louvor trará a presença de Deus, o seu louvor trará o socorro de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Você crê nisso nessa noite? Amém. Então, que seja segundo a tua fé, como Jesus falou para aquele homem. Mas será que esses livramentos de Deus, foi coisa do passado? Foi só lá em Êxodo? Foi lá em Josafá? Só registros bíblicos? Será que Deus parou de agir? Será que Deus parou de intervir de forma milagrosa, de forma sobrenatural? Será, meus irmãos? Será? O texto, as histórias seculares vão nos falar de batalhas que Israel venceu de formas absurdas, de formas improváveis. Pesquisem sobre a Guerra dos 6 Dias em 1967 que Israel enfrentou. Pesquisem também no YouTube, tem essas informações, vocês vão se espantar com esses relatos. Pesquisem sobre a Guerra da Independência, 1948, uma outra guerra chamada do Yom Kippur. Irmãos, guerras em que existe um relato de um soldado, eu acho que foi na Guerra dos 6 Dias, em que ele estava ali no fronte de batalha, ele e a guarnição dele, de frente, o campo era todo minado, minas terrestres, submersas, e atrás vinha o exército inimigo, e aqueles soldados israelenses não sabiam o que fazer, eles não podiam avançar. Se avançassem, pisariam em umas minas e seriam explodidos. E a história diz, isso é uma história secular, não é uma história bíblica, a história diz que um soldado começou a orar, pedir a Deus intervenção, pedir a Deus socorro. Irmãos, a história diz que veio um vento forte, varreu aquele campo, aquele acampamento. As minas terrestres foram expostas, foram lançadas para fora, e aqueles soldados puderam ver aquelas minas e puderam avançar e ser livres de seus inimigos. Isso, história recente, 1967. Existem casos, ainda nessa guerra, do soldado que se viu sozinho no fronte de batalha
afastado de sua guarnição, e aí de repente chegam os exércitos árabes, o exército dos inimigos, e ele estava pronto para morrer. Ele tinha morte como certo. E de repente aqueles homens que estavam indo em direção a ele levantaram as mãos, abaixaram as armas e foram em direção para eles em forma de rendição. Ele estava sozinho ali. E ele espantado, não conseguindo entender, e os soldados chegando na direção dele. E aí ele começou a perceber que tinha algo estranho. Ele falou: tem Deus nesse negócio. E aqueles homens se renderam e foram acompanhando ele. Ele levou aqueles homens até o acampamento dos israelitas em forma de rendição. Eu me lembro até uma situação que aconteceu na Bíblia, uma guerra que Israel teve contra os sírios. Mas isso aconteceu recentemente. E chegando no acampamento lá dos israelitas, perguntaram aqueles homens: o que aconteceu? Por que vocês se renderam para um único homem nosso? E aqueles homens, relato do exército inimigo, aqueles homens falaram assim: ele não estava sozinho, atrás dele tinha uma legião de anjos, e a gente está preparado para lutar com homens e não com anjos. Aqueles homens se renderam. Deus fez isso, irmãos. 1967, um outro relato de comandantes de Israel dizem terem visto exército de homens de branco pelejando junto com eles no fronte de batalha. História recente do povo de Israel. O guarda de Israel não dorme, não tosqueneia. Ele continua fiel e ele continua sendo socorro para o seu povo nesse tempo. Nós estamos em 2026 e eu creio que Deus ainda é socorro para o seu povo. Deus ainda é socorro para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a sua igreja. Deus ainda é socorro. Deus ainda intervém de forma sobrenatural, de forma miraculosa. Eu creio em milagres, eu creio no agir de Deus. Eu creio que quando eu estiver em minhas lutas e minhas guerras e não houver mais solução, a mão do Todo-Poderoso se levantará em meu favor e trará o socorro e trará a providência, e eu serei livre para a honra e glória do Senhor. Você será livre, receberá livramento e escape. Creia nisso, viva isso para a sua vida e para a sua história. Faça disso verdade para a sua vida, crente. Faça isso verdade para a sua vida, viva isso, que isso pulse em seu coração, que você não é qualquer um, você é servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Abraça essa sua condição, abraça essa sua condição, viva essa realidade, no nome de Jesus. Quantos entendem a palavra de Deus nessa noite? Deus era e sempre será o socorro do seu povo em tempos de guerra. E o profeta Naum, no capítulo 1, do versículo 7, diz que o Senhor é bom, é um refúgio em tempos de angústia, e Ele conhece, outras traduções dizem, e Ele protege os que nele confiam. Naum 1:7. Naum é um livro que quase ninguém lê, ele passa meio escondido na Bíblia. Mas esse profeta disse isso: o Senhor é bom, Ele é um refúgio em tempos de angústia, e Ele protege os que nele confiam. E uma característica de quem conhece o Senhor é conseguir descansar. Se você conhece o Senhor, se você sabe que Ele é fiel, se você já experimentou o livramento de Deus, você consegue descansar. Você consegue confiar, uma característica de quem conhece o Senhor. E a preocupação, ela é se preocupar por antecipação.
Às vezes você está se preocupando por algo que nem vai acontecer. Você ouviu uma notícia e você fica muito preocupado, e aí você perde saúde, a pressão sobe, fica descompensado por algo que talvez nem iria acontecer. Tem um amigo que ele fez a parte dele, né? Ele alertou sobre uma greve que viria, dos caminhoneiros, estoca alimento, faz isso, ó, toma cuidado. Tem informações que vêm que deixam a gente turbado, e a forma como a pessoa fala, na verdade, você diz, meu Deus, como é que vai ser isso? Passou os dias, não teve a greve, compramos 2 botijões de gás, eu já ia estocar arroz, a gente fez isso, né? Porque a gente se preocupa antecipadamente com o que talvez nem irá acontecer. Talvez você esteja preocupado com algo que nem vai acontecer. Uma ameaça, né? Um blefe do inimigo sobre a sua vida, vai te matar. E você, meu Deus, ele vai me matar. Não vai matar, não. Deus vai te matar. Deus vai proteger sua casa, sua família. Preocupação é se preocupar por antecipação. Nessa noite receba a paz em seu coração, receba a paz no teu espírito. Do alto te virá o socorro, não virá dos montes, não virá dos vales, virá do Senhor. Indo para o final, aconteceu uma coisa no meu serviço. Os irmãos têm acompanhado esses escândalos, Banco Master, essas coisas todas, CPI daqui, CPI dali, ministros. E aí eu, conversando com uma pessoa muito esclarecida, pessoa inteligente, culta, falei, rapaz, essa situação no Brasil, Banco Master, essas coisas todas, como é que vai ser isso? Será que vai ter prisão? E aí essa pessoa disse assim, não vai não. Aquelas pessoas, os ministros, aquelas pessoas lá, eles são deuses, eles são intocáveis. Olha a fala desse homem esclarecido. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, me deu uma indignação, educadamente eu só ouvi, mas me deu uma indignação. Eles são deuses, eles são intocáveis, não vai acontecer nada. Saí dali, fui para o meu cantinho e falei, Deus, o Senhor não precisa provar nada para ninguém, porque o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Mas mostra para esses homens que eles não passam de meros mortais. Mostra para esses homens, faz alguma coisa para que esses homens vejam que eles são meros mortais, porque aquela palavra me incomodou. É assim que essas pessoas acreditam que quem está lá no poder são deuses, são intocáveis. O nosso Deus está sentado no alto e sublime trono, e Ele tem todo o poder. Ele tira do poder e Ele estabelece o poder. Ele sim tem o controle. E essa foi a minha oração. Deus faz alguma coisa. Eu estou orando, meus irmãos. Eu estou orando. A Bíblia diz, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu quero ver a ação de Deus sobre esse país, sobre essa nação. Só para que essas pessoas vejam que há um Deus que faz, há um Deus que move, há um Deus que intervém, há um Deus que mexe no curso de um país, de uma cidade, de um bairro, por causa da oração de um homem, de uma mulher, por causa do seu povo. Deus faz isso. Meus irmãos, eu creio nisso de todo o meu coração. Eu creio que Deus intervém num bairro, num país, por causa da oração de um crente, de um homem e de uma mulher, por causa do seu povo. Quantos creem nisso nessa noite? No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus é o nosso socorro. Deus é o socorro da minha e da sua vida. Deus é o socorro do seu povo. Deus é o socorro da sua igreja, desde agora
e para sempre. Quem pode dizer amém? Amém. Quantos nessa noite precisam, da parte de Deus, de um socorro urgente, de uma intervenção urgente, de uma resposta de Deus urgente? Quantos nessa noite precisam disso? Quantos nessa noite precisam de Deus? Intervém. O Deus do Salmo 121, que o salmista disse: eu olho para os montes e eu me pergunto, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Deus desse salmo intervém na minha vida e traz o socorro. Quantos nessa noite precisam desse socorro? Coloca a mão no seu coração. Estarei orando pela sua vida e pela minha vida. Quantos entenderam a palavra de Deus nessa noite? Amém? Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus que é socorro e Deus que é providência, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti nessa noite, Senhor. Colocamos as nossas questões. Nós temos questões íntimas no coração, questões a ser tratadas, a ser resolvidas, perguntas que nós temos. Senhor, a Tua palavra nos disse essa noite que o Senhor é socorro, que o nosso socorro vem do Senhor. Eu não sei o que meus irmãos nessa noite precisam. Qual é o socorro? Socorro na saúde, socorro nas finanças, socorro no âmbito familiar. Meu Deus, eu não sei, mas nessa noite, meu Deus, traz socorro para o Teu povo nessa noite. Vai lá onde está o problema, onde está a barreira, onde está a montanha, Senhor. Montanha que talvez para o Teu servo, para a Tua serva, seja intransponível. E traz o socorro, traz o alívio, traz o escape. Dá a vitória para os Teus irmãos nessa noite. Traz a ajuda. Traz, Senhor, a providência, traz a provisão, no nome de Jesus, e muda o quadro, e muda a história, e isso para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós dizemos amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Teu Deus, o Deus que dá vitória, e o Deus que é o Teu socorro, em nome de Jesus.